Olá, amigos. Estamos aqui para um episódio muito especial do programa Debatendo Joana de Ângeles. Já fazem algumas semanas que não postamos novos episódios e agora, na antevéspera do Natal, temos uma oportunidade de refletir sobre o pensamento da amiga mentora. Essa data, ela é especial a todos nós que nos encontramos encarnados na Terra. Não é apenas o encontro com os familiares, não é apenas a compra enlouquecida por presentes, mas nós estamos falando daquele momento que o Cristo planetário, o regente do nosso planeta, o espírito responsável pela coletividade humana, encarnada e desencarnada, envolta ao nosso orbe, ele vem fazer parte da nossa convivência, mostrando através dos seus atos, das suas atitudes, dos seus pensamentos, da forma como interagia, da forma como se refletia, vem nos mostrar tudo aquilo que nós somos capazes, embora não tenhamos conhecimento. Sem o Cristo, a humanidade estaria perdida em trevas. Toda a civilização perderia o sentido de existir. Não apenas por causa da importância do Cristo histórico na ocidentalidade e depois para o planeta inteiro através da modernização das comunicações. Mas estamos falando daquilo que os espíritos vêm nos trazer, que ele, como sendo um espírito puro, responsável pelo planeta Terra, toda a evolução da humanidade aqui neste planeta, aqui neste orbe, veio ocorrendo sob o seu olhar espiritual, sob o seu olhar amoroso, sob as diretrizes que ele vem nos trazer para que nós possamos nos desenvolver como espíritos. O que isso quer dizer? Vamos nos remeter a Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando vai nos trazer que todos aqueles baluartes da civilização, desde Sócrates, Platão, os antigos faraós do Egito, aqueles que souberam agir pelo menos com sabedoria, Confúcio, Lao Tse, Forri na China, Moisés, tantos outros seres de especial envergadura nos caminhos então que a civilização veio adquirir depois, todos eles de certa forma estavam vinculados ao Cristo. Muitos foram seus mensageiros espirituais, que já tinham convivido com ele na espiritualidade e vieram, como que poderíamos dizer, preparar o terreno para a mensagem dele, que veio aqui não apenas na sua missão histórica, naquele dado momento no ano zero, segundo o nosso calendário, mas em todo o seu legado espiritual para a humanidade. Antes dele, Deus era concebido como o Deus da vingança, o Deus do Antigo Testamento ainda muito vinculado àquelas projeções que fazíamos nele, de um pai irascível, de um pai difícil, de um pai punitivo. É porque não tínhamos a verdadeira noção de Deus e só compreendíamos algo maior através da disciplina, através do medo, através do temor. Não compreendíamos ainda a linguagem do amor, a linguagem do significado que o Cristo veio inaugurar, realmente elevando a humanidade a um novo patamar. A sua missão não era apenas com aqueles encarnados naquele momento, mas a sua missão era para com encarnados e desencarnados. Não por acaso, Jesus foi e ainda é o Senhor dos Espíritos. Através da sua palavra, ele conseguia livrar da obsessão obsediados. Conseguia trazer de novo Lázaro em estado cataléptico, auxiliando ao retorno do espírito ao corpo e retomar então os caminhos da existência. Através do seu magnetismo potente, era capaz de operar curas que chamaríamos então de milagrosas, mas compreendemos com Kardec que milagres não existem. Nada mais são do que fenômenos da natureza, capacidades mediúnicas que ele se utilizava também parapsicológica e anímicas, de o seu magnetismo potente restituindo a condição orgânica do ser humano, que hoje, através da física atual, compreendemos ser uma constituição inteiramente energética.
Lembro daquela passagem quando a senhora, tocada de chagas nas suas regiões íntimas, toca o Senhor. E ele naquela hora diz: Pedro, quem tocou em mim? Porque sentir uma virtude se desprender. Já paramos para pensar do significado dessa palavra? Talvez me escape aqui as traduções através do tempo da palavra virtude colocada nesse contexto, do aramaico, no grego, no hebraico, para compreender qual é o termo necessário que o mestre se utilizou. Mas se nós pensarmos que toda a cura do corpo e da alma se dá por uma aquisição do espírito, para um equilíbrio que o espírito tem sobre si mesmo, saúde e doença, todos advêm de uma situação espiritual, da condição vibratória do ser, compreendemos que uma virtude de espírito, uma virtude moral, uma virtude de bem-estar, ela corresponde a inúmeras curas dentro de nós. O que caberia nos dizer que Jesus, carregando todas as virtudes em si, era capaz de irradiá-las a nós, seres ainda menos desenvolvidos, que ao recebermos a sua vibração, não apenas poderíamos nos envolver com aquela energia maravilhosa da cura das mágoas do coração, das chagas mentais e orgânicas, mas como o significado moral daquela concepção espiritual de amor, de companheirismo, de compreensão, de perdão aos inimigos, de perdão àquelas vilanias que encontramos sempre na figura do outro, mas que também correspondem à nossa realidade espiritual. Porque ainda não entendemos, meus amigos, ainda não entendemos, com todos os recursos da psicologia atual, com todos os recursos do cristianismo e do espiritismo, que todo mal que nos advém é o mal que ainda carregamos dentro de nós, que sempre que estamos nos relacionando com outras criaturas, por mais difíceis que elas sejam, de alguma forma estamos nos correspondendo também com a nossa forma de ser, com a nossa forma de pensar, com um tipo de prova ou expiação que temos que passar nessa coletividade. Que aqui neste planeta, que é um planeta de provas e expiações, há espíritos menos evoluídos e espíritos mais evoluídos. Porém, todos em uma faixa ainda muito vinculados à animalidade. Todos em uma faixa que arrogância, violência, prepotência, egoísmo, vaidade, excessos, vícios, ainda são capítulos que não superamos de um todo. E por isso nós precisamos de alguma forma, na nossa necessidade gregária do ser humano em contato com a coletividade, ir dialogando com essas peças na nossa vida, sempre em situações semelhantes ou diferentes daquelas que já vivemos em outros momentos. E aqueles vilões que fomos no passado vão se convertendo em verdadeiros servidores de Deus e do Cristo. Só que o servidor de Deus e do Cristo não é aquele que tem arrogância ou poder da palavra, é aquele que serve ao seu semelhante, que está disposto então a ir ao mais necessitado, porque se ele sabe que aquele ódio que ele sente de alguém corresponde mais ao desequilíbrio dele do que às façanhas negativas daquela outra pessoa que ele está alvejando, sabemos então que os nossos irmãos em crise também representam aquela crise que carregamos dentro de nós. Eles podem estar em uma situação social, econômica, emocional, espiritual que nós já estivemos, que nós estamos e não nos damos conta, ou que um dia estaremos. Por isso, pensar o Natal é pensar nessa renovação planetária do código de ética humano, porque a moral do cristianismo espiritual, o cristianismo redivivo, para além das hierarquias religiosas, essa moral veio abalar o senso da humanidade, que embora às vezes negando o próprio Cristo, já tem uma compreensão dessa ética do dever para consigo e do dever para com o próximo, envolto então na jurisdição, na cultura, na arte, na ciência, na espiritualidade e na religiosidade, a não fazer a outrem o que não gostaríamos que fosse feito conosco, a então perdoar os inimigos, a não olhar no olho do outro
uma árvore terrível, enquanto no nosso há uma pior ainda. Há algo atravessado na nossa percepção e nós olhamos sempre para a falha do outro, nunca para aquilo que diz respeito a nós. Já faz tempo, meus amigos, já faz tempo que o Natal foi sequestrado pelo materialismo e o mito do Papai Noel, embora sendo uma cultura divertida, embora sendo um folclore que nós podemos viver sem problema algum, ele se torna uma ameaça quando nós ficamos presos na voracidade do Deus matéria, no apego materialista onde projetamos nas coisas sentimentos e pensamentos porque não os estamos vivenciando de uma forma integral, de uma forma plena. Não estamos falando em abandonar as alegrias do mundo, mas sabermos nos desidentificar dos excessos da matéria para nos conectarmos às forças da alma e ao que é essencial. O Natal, meus amigos, é uma vivência interior. É um Natal de amor, é um Natal de esperança, é o Natal do perdão. O mais importante nos dias que antecedem o Natal e na própria noite é que possamos abrir as nossas antenas psíquicas para a captação das forças superiores que o mundo espiritual nos envolve. Porque os espíritos também comemoram o Natal. A espiritualidade maior vem ter conosco encontros de alegria e aqueles nossos parentes já capacitados ao trânsito espiritual, eles podem nos abraçar por um breve momento. Mas é também um momento que as mágoas assomam ao coração, as mágoas familiares, o revanchismo dentro do clã, o egoísmo, eles vão assomando ao nosso ser para que nós possamos presentear Jesus com o sacrifício do nosso egoísmo através do perdão e através do amor. O Natal é o momento da reconciliação. O Natal, meus amigos, é o momento de que o Cristo deve nascer dentro de nós, porque Natal é nascimento. O que antecede o Natal é a morte, é o fim de um ciclo, é um fim de um ano, para simbolicamente revivermos um momento de nascer, não apenas de um nascimento simples, mas um nascimento da esperança do mundo, a esperança de nossas vidas, porque Ele é o caminho para Deus, como Espírito, modelo e guia para a humanidade, conforme o codificador já veio nos trazer. Então, meus amigos, vamos nos encarar no espelho a quem mais odiamos. Este ser precisa do nosso amor. Ah, mas é um vilão. Aí precisa ainda mais do nosso amor. Mas como lidar com ele? Como lidar então com essa pessoa ou com outra? É muito difícil lidar com alguém que pensa, fala ou faz errado. Isso na hipótese de sermos nós os certos, hein? É muito difícil conviver. Mas quem disse que é fácil viver na Terra? Se a vida na Terra não for um desafio para que nós nos renovamos, realmente, meus amigos, nós não sabemos o que estamos fazendo aqui. E ainda não despertamos para os valores maiores que a espiritualidade superior vem nos trazer, principalmente através desse recurso, que é o recurso do Espiritismo, compreendendo que por mais que o nosso espírito já tenha ganhos e já tenha sido educado de uma forma ou de outra, e essas ferramentas nos sejam importantes, ainda estamos muito longe da aquisição da plenitude do ser. Muita sombra ainda há em nós. Quem disse então que a vida na Terra é fácil? Muitas vezes é o choro, coroado por um momento de renovação, de reabilitação das nossas forças e uma recalibragem dos nossos caminhos, dos nossos direcionamentos. Se ainda alguém na religião, na política, na cultura, no esporte, no nosso clã familiar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, nos faz tremer de ódio e de raiva, cuidado, meus amigos, cuidado. Talvez nós estejamos muito ocupados em observar a sombra, em observar a doença, enquanto nós não temos o remédio. Nós não temos o remédio da alma, o remédio da paz e do equilíbrio. Queremos, então, atestar que somos os donos da verdade. Mas quem o é na Terra, neste mundo das aparências? Nós podemos contatar com algumas verdades que são relativas ao nosso nível evolutivo, ainda muito imaturo. E aí nós fechamos as portas para a espiritualidade superior, que sempre requer luta sim, coragem e força moral, até mesmo para facear as
perversidades de nosso mundo. Porém, um sentimento de humildade e um sentimento de quem chora pela queda moral de qualquer ser humano. Gandhi já dizia isso. A cada vez que um ser humano cai, toda a humanidade cai com ele. Mas a cada vez que um ser humano se eleva, é toda a humanidade que se eleva em conjunto. Esta é a nossa mensagem de Natal. Para que estudemos as mensagens de Joana de Ângeles, hoje nós não trouxemos nenhuma em específico, mas o pensamento da autora, que justamente foi Joana de Cusa e conviveu com o Cristo, que auxiliou a ela até mesmo a suportar o seu marido difícil e a pagar com o corpo diante das chamas do agressor, amando e perdoando o agressor, para então ampliar as suas capacidades espirituais e se tornar esse espírito magnífico que ela é, dona também de outras encarnações, como Clara de Assis, como Clara Angélica de Jesus, Joana Angélica de Jesus, me desculpe, e que vem então nos brindando com a sua sabedoria, hoje vinculando até mesmo a psicologia profunda ao espiritismo, é porque ela vivenciou o Cristo no seu coração, o perdão verdadeiro e o perdão honesto. Meus amigos, vamos festejar no Natal. A troca de presentes é uma diversão, é algo muito alegre e muito gostoso, mas o Natal não é isso. Que façamos isso voltados num sentimento de caridade, que levemos o pão a quem necessita, que levemos o perdão àquelas pessoas vinculadas ao ódio e ao egoísmo, para que nós possamos curar aquela pessoa vinculada ao ódio e ao egoísmo que habita dentro de nós. Esta é a nossa mensagem da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. E logo teremos novidades sobre os estudos de Joana de Ângeles no ano de 2023. Um grande abraço a todos.